Bom, estamos gravando então, para começar o nosso estudo de hoje, capítulo 35 do Caminho, Verdade e Vida, semeadura. Mas, tendo sido semeado, cresce. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 32. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias, ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes. É imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porque é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias, resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única, suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ociosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Bom, eu vou me abster de fazer comentários longos, porque o estudo do Evangelho vai ser bastante denso hoje. Então, peço para a Silvelene fazer a nossa oração, e aí, em seguida, minha mãe começa o estudo. Vamos então orar. Querido Mestre Jesus, Sol de nossas almas, aqui estamos, cada um de nós, reunidos em Teu nome, para mais uma noite, Senhor, de bênçãos e de reflexões. Que nesta noite, durante as reflexões, possamos nos enraizar, Senhor, em Teu Evangelho, para que possamos galgar, Senhor, os montes mais belos. Envolva-nos, cada um de nós, e aos nossos amores, nesta paz, nesta luz. E que nossa querida Márcia traga-nos as reflexões e que possamos somar com as tuas bênçãos, elevando a todo o planeta Terra a tua luz, o teu amor. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. A senhora vai compartilhar? Eu vou compartilhar aqui o meu texto. E fica mais fácil para eu seguir. Bom? Talvez dê para aumentar mais um pouquinho. Muito bem, então nós estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, é aquela fala de Jesus, Sermão da Montanha, e tem 11. Não podia deixar de ser abordada a questão
do orgulho e da humildade, considerando que o pobre de espírito, Jesus está falando dos humildes, né? Então, eu vou ler o texto, porque esse texto é longo, mas ele precisa ser lido. Raramente nós conseguimos lê-lo na sua inteireza, e eu acho que o Evangelho nós temos que fazer isso, né? Então, eu vou ler, depois a gente passa para uma análise dentro do tempo que ficar disponível. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós, encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com vós próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometiu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Pois então Deus os distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus que valem tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca. Pois que, dirás, eu, de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável, coberto de andrajos? Vã utopia de pseudo-filósofos. Se fôssemos iguais, por que eu teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despie-vos ambos. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e o de um plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável
e desgraçado como ele, que também não hajas pedido esmola, que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo, envoltório perecível do teu espírito? Ah, lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento. Outro, lembra-te de que a morte não te topará como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, ó, quanto te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Orgulhosos que éreis antes de serdes nobres e poderosos, talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer-se abaixem, justo no momento em que mais as elevardes. Na balança divina, são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos, e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm os seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguires um pedaço de pão. Ó, inclino-me diante de ti, quão nobremente santa és, e quão grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. E tu, donzela, pobre criança, lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus, piedoso e sereno, o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos, tem-lhe confiança. Ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejaras adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo que, como essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Oh, cala-te, criança, se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o semblante com as suas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo, neste mundo, onde ficarias perdida a aguardar a punição no outro. Todos vós, que dos homens sofreis injustiças, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. É isso caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo?
Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vô-las compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Ó, meu Deus, será preciso que o Cristo volte segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles ouvidam? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que conspurcam a tua casa, casa que é unicamente de oração? E quem sabe, ó homens, se o não renegaríeis como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça? Chamar-lhe-eis blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizesseis perlustrar novamente o caminho do Gólgota. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para que se construísse um ídolo que entraram a adorar. Vós outros, homens civilizados, os imitais. O Cristo vos legou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes, e tudo abandonastes, exemplos e preceitos. Concorrendo para isso com vossas paixões, fizestes um Deus a vosso jeito, segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda, pouco a pouco, à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos, e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá Ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre, formando uma grande família, que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer. Que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem, à caridade e à fraternidade. Então, o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. No entanto, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos, enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas tão pobre de bons sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantina, 1863. Então, penso que podemos ler o 12 também, sabe? Não vai doer nada.
Ixi, me perdi aqui. Ai, ai. Então, vou ler o item 12. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem inculpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. O único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes para regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Porque a vez de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos? Dar-se-ia ao inverso, se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em andrajos. Mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis, sem dúvida. Mas por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Por que há de cada um querer elevar-se acima de seu irmão? Desse fato, sofre hoje a sociedade as consequências. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sob os golpes que de quando em quando lhes desfere no orgulho para os advertir. Todavia, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia a medida, Deus os abate completamente, e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia o poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quantas vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou seus irmãos será também o mais amado no céu, que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos, que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo, Bispo
de Argel Marmande, de 1862. Ok. Deixa eu ver aqui. Então, lemos, não é? O orgulho e a humildade. Eu fiz aqui um rascunhozinho à mão mesmo, e eu vou colocar, deixa eu tomar uma água, né, gente? Vocês viram como é necessário ler esse texto? Tem que ler, tem jeito. E assim é comum, sabe? Eu vejo as pessoas estudarem o Evangelho por frasezinhas. Copiando o Emmanuel, porque o Emmanuel, ele coloca, ele faz análises de diversos do Evangelho de Jesus. Mas o Emmanuel esclarece por que ele faz isso, né? Mas, no geral, o texto sagrado ele precisa ser lido por inteiro, né? Então, eu vou compartilhar aqui isso aqui que eu fiz, né? Vocês não reparem. Tá bom? Não sei se vocês estão vendo. Peraí. Vocês estão vendo aí, minimamente, essa página aí que eu coloquei? Sim, sim. Feita à mão? Sim, é uma obra de arte. Isso no futuro vai ter. Deixa, eu vou colocar de um jeito aqui. Peraí. Agora eu não estou vendo mais ninguém. Vocês estão vendo aí o começo dela? Que eu já não estou vendo vocês, eu coloquei ela em tela inteira para mim. Estão vendo aqui? Lei de conservação, sim, orgulho, poder, dominação. Hã? Sim, dá para ver. Ficou melhor, né? Não ficou maior? Sim. Sim? Sim. Então tá. Bom, gente, então olha só. Nós temos as leis morais, não é? Sim. Então, são 10 leis morais, né? E mais... Enfim, então, uma das leis morais é a lei de conservação, né? Nós temos que entender que uma coisa que nós precisamos fazer é sobreviver nesse mundo, não é isso? Certo? Então, Deus nos dotou de potências, né? de ferramentas que nos permitem sobreviver, certo? Então, lá atrás, quando saímos do colo de Deus, né, logo que estávamos ainda sob os seus cuidados, ainda no paraíso, né? Aí há um momento em que ele nos coloca no chão para engatinharmos e andarmos, e ele nos dá algumas ferramentas. E é interessante que a nossa história evolutiva da existencial, nosso corpo, então nós nascemos, somos uma criancinha, né? Então esse processo de evolução do nosso organismo, passando ali, né? Nascemos completamente dependentes da nossa mãe, né? Completamente dependentes de Deus, não é? Então, em seguida, começamos a nos descolar da mãe, não é? Vamos para o chão, aprendemos a sentar, tudo isso que nós sabemos. E vamos, então, passando por vários ciclos, não é?
O que nós observamos quando somos bebês, né? O bebê, ele é absolutamente egocêntrico, né? O amor que ele tem pela mãe é um amor que a gente chama de porneia, né? Que daria origem à palavra pornografia, mas não no sentido que hoje ela tem, né? Mas é um amor em que você olha para o outro e ele é seu alimento. Então, esse é um amor de um bebê. Por quê? Porque ele ama a mãe por causa do peito da mãe. Ele suga a mãe, né? O leite da mãe. Então, mas essa é uma imagem muito interessante dessa primeira fase. É uma fase egóica. Então, essa escala, né, que a gente chama de filogênese, antogênese, enfim, gênese, ela repete o nosso processo evolutivo de quando saímos do colo de Deus. Então, num primeiro momento, nós fomos absolutamente egóicos. O que é egoísmo, né? É quando você é autocentrado, porque isso é extremamente necessário para que você sobreviva. Então, o bebê, ele não pergunta se a mãe está com sono, ele não pergunta nada. Ele quer comer. Se a mãe não pode dar o peito, ele quer mamadeira. Enfim, e ele, então, chora, ele grita, ele não importa, ele quer sobreviver. E isso é extremamente necessário, né? Esse instinto de sobrevivência faz com que ele reaja à fome, à sede, a tudo, tá certo? Então, o egoísmo, inserido como uma lei, né? Vamos dizer assim, um artigo da lei de conservação, chama-se egoísmo. No começo, então, o egoísmo nos salvou, né? Manteve a nossa existência. Então, o bebê, ele sai do colo da mãe, né? E ele começa a engatinhar, sentar, e ele, então, começa a descobrir o mundo ao redor, e ele precisa dominar todo aquele espaço para sobreviver também. Então, ele descobre que ele precisa usar muitas estratégias para que o meio não o destrua, certo? Então, o bebezinho, ele vai usar estratégia. Não significa aqui que ele é apaixonado pela mãe, nem nada. A mãe, ela é um objeto dele. Ele tem poder sobre ela. Então, ele vai descobrindo como dominar essa mãe, esse pai, seja quem for, aquele que estiver ali, a babá, né? Então, ele vai descobrindo para dominar, porque ele precisa dominar para poder viver. Vocês estão entendendo? Então, vejam, o egoísmo e o orgulho, eles são ferramentas absolutamente essenciais à sobrevivência, à lei de conservação, né? Um animal, ele é absolutamente egóico, né? Ele te ama, você dá comida, tudo, mas ele gosta de você e tem uma relação muito grande com você resolver os problemas dele. Então, quando você tem vários animais numa casa e chega um animal novo, os outros tendem a rechaçar aquele que chegou. Por quê? Porque aquele que chegou vai dividir as coisas, né? Então, mas vejam, isso
é necessário. Se você nega comida ao seu animal, chega um momento que ele pode começar, inclusive, a te agredir, não é? Então, as pessoas falam, nossa, esse bichinho, ele faz tudo que a gente pede e manda, mas acontece que existe uma forma de fazer isso. Né? As pessoas vão ensinando os animais a terem comportamentos, mas eles vão dando prêmios, né? Vão dando prêmios. Muito bem, então, orgulho e egoísmo não tem nada de errado com eles. Eles são forças da alma, são forças sexuais da alma. Graças a eles, nós sobrevivemos. Então, existe uma outra lei que nós vamos chamar, que é a lei da evolução universal, lei do progresso. E dentro dessa lei do progresso, existe também um artigo lá chamado determinismo. Porque o progresso, ele virá, querendo ou não querendo, rindo ou chorando. Ou nós evoluímos pelo conhecimento, ou evoluímos pelo sofrimento, que no nosso caso, da nossa maioria de nós aqui na Terra, nós já estamos evoluindo, gente, pelo sofrimento, entendeu? Já é por isso que, né, que a gente vive cheio de depressão e coisa, porque as nossas escolhas de milênios já determinaram hoje que a nossa evolução não será mais pelo conhecimento, sim pelo sofrimento, né? Por quê? Porque o sofrimento, ele é um poderoso meio de nos despertar. Então, o que acontece? Essa lei do determinismo, ela vai nos levar para frente e para o alto, querendo ou não querendo, rindo ou chorando. Então, nós vamos ter vícios e virtudes. Os nossos vícios, que são vícios, senão condicionamentos comportamentais desnecessários. Entenderam? Não precisa daquilo mais, né? Nós temos hábitos. O hábito, ele é chamado segundo homem. Às vezes nós vamos pegando um hábito e nos condicionando tanto aquela rotina, que se torna um vício, certo? Mas, por que nós temos esses condicionamentos desnecessários? Que são vícios? Vícios são resquícios da lei de conservação, condicionamentos. Porque aqui nós aprendemos muita coisa. Que para sobreviver eu precisava fazer manha, eu precisava gritar, eu precisava bater, sabe-se lá. Eu precisava só pensar em mim. Só que quando nós chegamos aqui, já numa fase em que já temos um nível mínimo de inteligência, algumas coisas já podem ficar para trás, mas nós não deixamos. Então, nós nos condicionamos, então são comportamentos. E que são as virtudes? As virtudes nada mais são que um fruto do progresso feito, né? Eles são o quê? Um subproduto das nossas escolhas. Certo? Então, nós vamos estar aqui sempre entre esses dois mundos. Os nossos vícios e as nossas virtudes. Então, o que nós temos aqui, ó? Como que nós vamos conseguir chegar até a humildade? Modificando comportamentos. Aqui nos vícios, nós temos essa lei, determinismo.
Na lei do progresso está o livre-arbítrio. Quando é que nós somos dotados de livre-arbítrio? Nós somos dotados de livre-arbítrio quando a nossa inteligência ela se amplia um pouquinho, nós temos condição mínima de fazer escolha. Certo? Fazer escolhas adequadas. Fazemos escolha errada porque não paramos para fazer as análises, porque ficamos ali prisioneiros daquilo que a matéria trouxe para nós esse tempo, que é o prazer, né? Uma criança tem um grande prazer de sugar o peito da mãe, então ela quer continuar. Então, mas ela já tem inteligência, a mente dela já está mais debruçada sobre a realidade objetiva, ela já consegue compreender que ela pode ir atrás do próprio alimento, né? Então, o livre-arbítrio nos permite fazer escolhas. Então, vamos ver aqui quais são esses resquícios da lei de conservação que eram necessárias, mas que nós temos que ir abandonando. Então, a avareza. A avareza, ela é filha do egoísmo, né? Pessoa avarenta, ele precisa acumular bens, ele não gasta, de todos, ele é o que mais sofre, porque o avarento, ele quer bens para ele, mas nem ele gasta, com medo de faltar, né? Então, quando nós começamos a fazer escolhas adequadas, porque é comportamental isso, gente. Quando nós começamos a fazer escolhas, às vezes nós temos comportamentos generosos, às vezes avarentos, e dependendo da circunstância onde renascemos, pode parecer que nós evoluímos. Não, mas na encarnação passada essa pessoa era diferente, ela era branda, mas é que às vezes a circunstância, né, que ela vivia numa circunstância tranquila, não aparecia determinados resquícios. Então, a avareza, nós precisamos transformá-la em generosidade. Veja a primeira coisa. A generosidade, né, significa dar substância àquilo que é abstrato, né? Sufixo dade. Então, a pessoa generosa, precisa ter um comportamento generoso, generosidade significa coisas que você pode ver ela fazendo. Às vezes, a pessoa generosa, ela é muito, vamos dizer, ela sofre, às vezes, preconceitos, né? Porque o olho mau, ele não suporta, às vezes, uma pessoa generosa verdadeiramente, sabe? Porque os avarentos, eles não acreditam que alguém possa ser generoso. Então, para o olho mau, né, a generosidade é insuportável, porque a pessoa generosa diante de um avarento, ele se enxerga e então ele não suporta o generoso. A dureza de coração, né? A dureza é também, imagine, você para poder comer algo, você tinha que tomar aquela comida da sua própria mãe. Quantas vezes a mãe, né, a mãe pobre dá comida para o filho e ela não come, e o filho não percebe, mas tem filho da mesma idade que percebe, entende? Então, nós vamos, às vezes, desenvolvendo ao longo do tempo uma indiferença que vai nos cristalizando as sensações nobres, não é nem emoção, as sensações nobres. E, Márcia? Oi? Pode falar um pouquinho? Pode. Falar? Nessa fase aqui, claro, mas assim, dá para se falar aí também, junto com isso, as crenças que vão ficando também, que a pessoa, que a criança, né, o ser humano vai adquirir, começa a adquirir aí também,
como você coloca as crenças aí junto a isso, né? Que é muito colocado como um grande empecilho para mudanças de comportamento, algo muito enraizado e tal, né? Então, isso aí chama-se a falência da religião, né? Porque só na dimensão religiosa nós conseguimos modificar esses resquícios aqui, sabe? Então, como a religião se tornou material, né? Ela desceu, né? Porque a religião ela está no nível que a gente chama do incognoscível. É uma dimensão da intuição, uma dimensão em que não há necessidade de... É um outro tipo de inteligência, sabe? Que ela vai usar. Então, como a religião ela desceu do seu pedestal, vamos dizer, da sua dimensão, e ela se associou desceu junto com Lúcifer daquela vez? Pode ser. Nós vemos a falência, né, da religião quando Jesus vem, ele vem para trazer, né, trazer a brandura, não é? Trazer o amor, mas mesmo depois dele, nós vemos que o que a religião fez, né? Nós achávamos que era uma religião, mas não era, então houve um fracasso, então nós não conseguimos ver, e a religião se tornou preconceituosa, se tornou cheia de leis que estão fora da natureza, são essas crenças. E tudo isso está inteligência. Vamos avançando em senso moral, né? Porque a inteligência ela amadurece o senso moral. Nós vamos percebendo, vamos tendo percepção, que é a mediunidade, percebendo que aquelas crenças elas nos fazem mal, elas estão fora da natureza, elas, entende? E aí, naturalmente, né, vamos abrandando. Por isso que a obra está atrasada, porque nós já teríamos condições de estar bem à frente. Mas a nossa dimensão religiosa, ela está endurecida, né? Ela vive na matéria. Então, mesmo o espírita, nós ainda precisamos caminhar bastante para vivermos a religiosidade verdadeira. Então, da dureza, nós vamos passar para a brandura, por isso que está no Evangelho, né? A afabilidade e a doçura, bem-aventurados que são brandos, né? Então, mas a brandura é uma escolha, ela é um comportamento. Nós primeiro modificamos a maneira como andamos, a maneira como comemos, a maneira como falamos, sabe? E, naturalmente, nós vamos abrandando, né? Nós vamos nos relacionando com os reinos da natureza, né? Não tem jeito. Isso tudo é livre-arbítrio, é escolha, né? Então, a arrogância, o que é arrogância, né? A arrogância, o que é o arrogante? Arrogante, você é filha, você quer filha do egoísmo, a arrogância, ela é filha do orgulho. É quando a pessoa entende que ela tem tudo nela. Ela sabe tudo, ela é a dona do conhecimento, é aquela pessoa que já fez faculdade, fez uma pós-graduação, fez um mestrado, 2 mestrados, 10 mestrados, entendeu? E nunca está bom, porque ela precisa sempre mostrar que ela sabe. Quando alguém começa a falar alguma coisa, ela não espera a pessoa terminar, ela já vai e ela complementa, né? Então, o arrogante, né, ele arroga para si, é uma mistura de orgulho com egoísmo, ele traz tudo para ele, é ele, isso que chama arrogar, né? Trazer para si o conhecimento. Quando nós começamos a entender, junto com Sócrates, né, que disse assim, olha, a única coisa que eu sei é que eu nada sei. Então, até, eu acho que, não sei se foi Einstein, alguém falou assim, um pouco de inteligência te torna, te afasta de Deus, mas muita inteligência te aproxima de Deus. Então,
conforme a nossa inteligência ela vai avançando, e ela não avança só do lado racional, ela avança em várias dimensões, nós vamos tendo condição de enxergar essa questão da modéstia, né? Então, é o outro lado, né, dessa mesma força, porque elas são a mesma força. E essa força que a arrogância tem, ela é incomparavelmente menor que a modéstia. A força de sobrevivência que a dureza tem é incomensuravelmente menor que a brandura. A força de sobrevivência que a avareza tem é incomensuravelmente menor que a generosidade. E isso nós vamos percebendo. E cada vez que, então, temos um comportamento generoso e que há um retorno, nós vamos compreendendo que realmente esse é o caminho, né? Aí a mesquinhez, né? A pessoa mesquinha, que ela faz conta de centavos. Aí quando ela percebe que abrir mão, né? A grandeza, certo? A crueldade, o que é a crueldade, né? Cruel significa aquele que se alimenta de sangue. Isso que é o cruel. Crueldade, né? Então, é você realmente transformar esse sangue realmente no alimento, né? Há pessoas que elas são tão viciadas no sangue alheio, né? Elas sugam, né? São verdadeiros vampiros, que elas entram em verdadeira inanição quando elas não conseguem dar sequência às suas vinganças, né? Então, alimentar-se de sangue, crueldade. O oposto é a bondade. Que é a bondade, né? São atos também, é comportamento, bondade, tá vendo? Atos de bondade. Então, há um retorno da lei para a pessoa bondosa, né? A vaidade. A vaidade é também o excesso de preocupação comigo mesmo, com a minha aparência, com o que eu tenho. E o oposto é a discrição. Então, quando nós conseguimos atingir esses níveis aqui, ó, quando nós conseguimos sair daqui para cá, né? Porque isso aqui é energia. A energia, você não destrói a mesquinhez, você transforma em grandeza, você não destrói a crueldade, você transforma em bondade, porque energia não pode ser nem criada nem destruída. Ela é transformada. Então, quando nós conseguimos transformar o nosso comportamento, só aí, só depois disso, nós vamos encontrar uma plataforma que se chamará humildade. Olha como, eu sou humilde. Não, não é. Você não é humilde. Então, a humildade, gente, ela pressupõe, olha só, ela é um processo, tá vendo? A gente saiu daqui, agora que nós vamos chegar na humildade. Quando nós chegamos nessa plataforma aqui, acabou o orgulho, não tem mais orgulho. Transformamos a energia, que era uma potência divina, né? Que nos mantinha sobreviventes. Então, nesse momento, nós encontramos Deus. Somente aqui nós vamos encontrar Deus. Deus só estará presente em nossa vida interna na plataforma da humildade. Fora isso, não tem Deus. Eu acredito em Deus. Não acredito. Você não acessa Deus. Não é verdade. E então, chegando aqui, só aqui, é que nós conseguiremos acessar a fé. Primeira potência, né? A fé, a disciplina, que aí aqui já é outra palestra, né? A fé, a disciplina, a perseverança, porque assim, primeiro a fé, capacidade de raciocinar, de ver além, né? Mente, primeiro a fé.
A fé me mostra caminhos que eu preciso seguir para atingir um objetivo, e a disciplina, né, me mantém ali. Depois que eu já atingi, como disse o Emmanuel para o Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Falou para o Chico, olha só, o Chico já tinha fé, né? Mas ele estava aqui, ó. O Chico estava aqui. Disciplina, disciplina, disciplina. Porque depois da disciplina vem a perseverança. Perseverar significa ser sério. Sabe? Pessoa perseverante é aquela que é séria. Né? Mais severo, sabe? Por ser mais severo, ser contrito, significa que se você tem um propósito, você será sério nesse propósito. Não é que você não é brincalhão, não é isso. É que você é sério, você é firme, entendeu? Você já atingiu todos os níveis da disciplina e agora nada tira você da seriedade naquilo que você está fazendo. Você começou, você vai em frente. Nada vai te parar. Isso que é perseverança, sabe? Isso que é perseverança. É levar com seriedade, com contrição, sem brincadeira. A pessoa que está numa tarefa, está brincando, essa daí está por aqui. Ó. Essa daí está por aqui. Então, depois da perseverança, da seriedade é que vem a esperança. Porque a esperança é uma força psíquica que nos alenta e que nos dá uma energia alentadora mesmo, de alegria, para aguardarmos o que virá, seja o que for, né? Depois da esperança é que nós conseguimos verdadeiramente praticar a caridade. E depois da caridade é que nós vamos encontrar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? Perguntou, né? Perguntou Pilatos para Jesus. Jesus ficou em silêncio. Porque imagina que Pilatos estava aqui, ó, arrogante. Ele estava preso aqui, sendo que ele poderia não estar. Então, a verdade é tudo aquilo que é eterno e que é infinito. Fora isso, não é verdade. Fora isso, são relativizações de realidade. Então, o que é eterno e o que é infinito? Deus, Espírito, o amor e a vida. Isso aqui é a verdade. Tá certo? Então, para que nós possamos chegar à verdade, nós temos que ultrapassar esses níveis. Muito provavelmente, temos ainda muitos resquícios, né? Por isso que os espíritos, eles são tão, vamos dizer assim, deixa eu ver aqui. Firmes ao dizer que nós temos que combater o orgulho. Porque são escolhas, é decisão, é nós que queremos assim, ou não. Já ultrapassamos todas as condições, nós temos condição, sabe? Estamos patinando. Espero que tenha sido bom para vocês. E Márcia, depois você manda de alguma forma esse rascunho, esse resumo, né? Vou mandar. Vou tentar praticá-lo este resto de ano ainda. Tá? Meditar, né? Porque isso aí é meditação, né? Não é reflexão, né? Meditação. Eu sempre digo a diferença entre reflexão e meditação, né? Sempre que aprender a diferença. Né? Então, meditar, sabe? E ir fazendo as escolhas, sabe? E é interessante, né, só 2 comentários.
essa questão, né? O livro, Jesus coloca, né? Assim, conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, assim, colocando, né, que algo possa ser compreendido, né, e você chegar lá a descobrir e isso transformar a sua vida, né? E o livro dos Espíritos coloca, né, assim, que pela vontade, né, se tiveres vontade, né, vencerá as más inclinações, as paixões e tal, né, e vencerá aquilo que ameaça. Lá no final do livro dos Espíritos, não lembro a questão, 900 e alguma coisa, né? Então, fala dessa questão da vontade, né? Quando você fala ali de trabalhar a questão do comportamento, né? Transformando uma energia na outra, né? E tal, aí vem a questão da vontade, né? E dos esforços, né? Fazer esforço. Exato. Ok. Ok. Muito obrigado. Para o Dedênio. Bom, muito bom. Palestra de hoje, como sempre. E pontual ainda, conseguiu ler e explicar, né, o conteúdo no horário. Então, eu pediria para a Silvia, se estiver disponível para fazer oração, Silvia. Oi, Daniel, estou sim. Então. Querido Jesus, amado Mestre, agradecemos pelos ensinamentos que iluminam os nossos pensamentos, nos trazendo reflexões e nos envolvendo em boas vibrações. Que possamos, querido Mestre, ser instrumentos da sua bondade aqui na Terra. Que possamos ter coragem e bom ânimo para seguir a nossa existência, auxiliando aqueles com necessidade de amparo que estiverem próximos de nós. Rogamos ao seu coração generoso, Mestre, que derrame sobre todos nós a bênção do seu amor, nos fortalecendo e nos amparando, para que possamos transformar os nossos espíritos nessa encarnação. Seja conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Assim seja. Para a gravação. Obrigada, Márcio, foi maravilhoso. Lembrei das palestras do Jacó, hein? Ah. Obrigada. Obrigada.